conteúdo nessa terceira aula. É um conteúdo muito, muito especial. Como eu havia falado nas aulas anteriores, esse conteúdo aqui é um conteúdo em que eu estou preparando para os nossos clientes de mentoria, de consultoria, e você está tendo a oportunidade de poder consumi-lo aqui durante as gravações. Então aqui a gente realmente está ao vivo, estou preparando aqui um conteúdo, hoje vai ser, nossa, sensacional. Esse aqui, eu realmente quando estava preparando, eu disse, nossa, esse aqui eu quero reassisti-lo também, porque isso aqui faz parte do nosso processo de criação das nossas cartas de venda, dos nossos lançamentos, dos nossos vídeos de venda, das nossas lições para vender produtos, sejam eles produtos online, sejam eles serviços, sejam eles treinamentos, programas de coaching, programas Prime de alto valor, coisas dessa natureza. E hoje, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso assunto propriamente dito. Na aula 3 de hoje, eu quero falar sobre a grande sacada. A grande sacada, parar aqui só para dar ênfase nisso. Olha só, a grande sacada, eu diria que é a base de tudo, para que você possa vender, diferenciar, se posicionar e atrair a atenção do teu possível cliente. Uma vez que você tenha a total clareza do que é a grande sacada, do que é a sua grande ideia, você vai desenvolver todo o seu marketing voltado para ela. Para que você possa vender para o teu consumidor, para o teu cliente, a grande sacada, a ideia do teu produto. Na aula anterior, a gente falou sobre diferenciação, utilizando as headlines para fazer a atração. E depois disso, a gente entra com a grande sacada, ou a big idea, para que você comece a entender, ou dentro do seu negócio, ou mesmo para o seu cliente, qual é que é o grande diferencial dele. E aí você possa pegar esse diferencial seu, do seu cliente, do seu negócio, qualquer que seja ele, e aí você coloque isso nas formas que nós vamos discutir hoje. Então pega papel e caneta para a gente já avançar aí nesse conteúdo, tá? Como se diferenciar em mercados ultra competitivos, oceano vermelho? Eu diria até que eu gosto muito mais de dizer assim, em vez de nos destacarmos em mercados competitivos ou mesmo o oceano vermelho, eu prefiro criar um mercado novo. Criar um território para que nós possamos ser pioneiros, para que nós possamos navegar sozinhos. Porque o que acontece se eu crio um mercado novo, para pensar comigo. Se eu sou o primeiro, estou criando aquilo lá, ultra específico, e nós vamos ver as formas para criá-lo. Percebe que aí você está criando um mercado em que só existe você? E se só existe você, é muito difícil você ser o segundo lugar quando só existe você. Essa é a estratégia para que dentro do marketing você consiga diferenciar os seus produtos dos demais. Você consiga fazer com que você tenha aí um grande, grande resultado com o seu produto. Como é que a gente faz isso? 1. Com uma ideia inovadora. 2. Com um posicionamento muito claro, baseado nessa ideia inovadora. E continua acompanhando comigo que no final da aula nós vamos ver como colocar isso em prática e você já sair hoje com o seu posicionamento bem definido. 3. Promover um resultado específico. Muitos dos nossos clientes, eu diria que uns 99% dos nossos clientes, quando nos procuram, eles estão com um problema muito claro de 1. Querem se diferenciar. 2. Querem saber como se posicionar no mercado. E ao não saber disso, eles começam a ter ali uma grande dificuldade de vender os seus produtos. Embora seus produtos sejam sensacionais, tenham sim conhecimentos maravilhosos. E eu reforço a dizer, isso raramente vai ser o teu problema. Eu posso até afirmar que você que está me assistindo, está nesse treinamento, muito provável que o seu maior problema seja excesso de conhecimento. Esse overload que você possui, muito provável seja a maior causa de evitar que você entre em ação, eleva o seu nível de criticidade, você evita entrar em uma série de coisas.
Então, isso é o complexo hoje. E esses três itens, eles vão fazer um diferencial para que você comece aí a caminhar, a se diferenciar. E aí nasce o que nós chamamos de hipótese. O que é a hipótese? Antes de você ir ao mercado, fazer marketing, fazer algum resultado para o cliente, para você, você tem que começar com uma hipótese. Você tem que elaborar uma hipótese e essa hipótese é sobre ela que você vai fazer todo o seu marketing. Hipótese essa que pode ser confirmada ou pode ser refutada. Mas você tem que partir de um princípio, você tem que partir de um ponto. Se você não parte de um ponto, nada que você for escrever vai fazer sentido. Porque tudo que você for falar em torno de um produto, de um serviço, ou de um programa que você está vendendo, ele tem que girar em torno de uma hipótese. Uma única hipótese. Ah, William, eu quero fazer vários testes. Não é o momento. Você tem que pensar, planejar, usar as técnicas que nós estamos mostrando aqui, que eu vou mostrar e vou compartilhar hoje com você, para você elaborar uma hipótese e testar uma hipótese por vez. Por que disso? Se você tem muitas variáveis, é muito desafiante você entender qual daquelas variáveis ali te trouxe mais resultado. Então, vamos testar uma hipótese por vez. E agora nós vamos entender o que é uma hipótese. Uma hipótese, lembrando, seja você de qual mercado for, você que está aí me assistindo, seja do mercado acadêmico ou não, a hipótese que nós estamos colocando aqui é uma hipótese relacionada ao produto, ao teu serviço, ao teu diferencial, para você criar um mercado totalmente seu e você ser o primeiro colocado naquele mercado. É uma ideia intelectual e emocionalmente atraente, com uma oportunidade para o seu potencial cliente. Então, eu vou saber que eu estou chegando numa hipótese a partir do momento em que eu entendo que, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Que ideia sensacional! É disso que eu estou precisando. Quando você apresentar essa hipótese para outras pessoas e elas começarem a entender, poxa, ó, verdade, show de bola. Por que eu não pensei nisso antes? Gostei disso. Muito bacana, muito bom. Simples, inteligente e gera uma emoção prazerosa, boa, ou mesmo pode ser ruim. Mas na frente nós vamos entender aí quais são essas emoções. O que eu quero que você entenda agora é que você precisa despertar uma emoção e que tem que ser inteligente. Inteligente a ponto da pessoa dizer, nossa, poxa, que insight, que sacada. Como que você faz isso? Os passos para você fazer isso. Primeiro, contrarie o senso comum. Se todo mundo está dizendo que tem que ter o preço de 197, 797, 77, 50, terminado em 7, você tem que dizer que isso é balela. Tem que estar terminado em zero, porque quando termina em zero, a percepção de valor é muito superior, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 4.000. Aí a percepção de valor é muito superior. Então vai contra o senso comum daquele mercado propriamente dito. Veja que, trazendo aqui para uma realidade mais simplória, você está numa organização, numa empresa, sentam 10 pessoas para discutir em uma reunião. Percebe que sempre tem um que é o do contra? É aquele cara que, poxa vida, é chato, mas toda vida ele está indo de encontro ali com uma determinada ideia. Esse cara está indo contra o senso comum. Instintivamente ou realmente de forma ali pensada, mas ele está se diferenciando dos demais. E se ele tiver conteúdo, tiver embasamento, aí ele vai se diferenciar dos demais. Tira a pessoa do sério. Tente tirá-la da zona de conforto. Para que ela possa... Nossa, eu estou me sentindo incomodado com isso. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vá de encontro ao senso comum. Tira a pessoa da zona de conforto. E o terceiro e mais importante. Não mais, mas não menos também.
Pense com a cabeça da sua persona. Você, todas as aulas, eu vou sempre repetir a mesma coisa. Entenda do seu cliente mais que ele mesmo. A ponto de, numa conversa 1 a 1, ou online, ou por e-mail, como for, a pessoa possa dizer assim para você: nossa, Pedro, Maria, como você me entende? Eu diria até que você entende mais de mim do que eu mesmo. Por que disso? Porque você está estudando a cabeça daquela persona quanto àquele problema específico, como é que ela se comporta, o que tira o sono dela, quais são os anseios, quais são as aspirações, as dores, os ganhos. Se você tiver total noção sobre isso, isso vai fazer toda a diferença para suas escritas, para suas cartas, para os seus vídeos, para os seus anúncios. Total diferença. 3 elementos de uma hipótese de sucesso. 1. Aguça a curiosidade. Já falei sobre isso, vou repetir. Nós somos curiosos por natureza. Então, se tem algo em que eu desperte a minha curiosidade, vai chamar a minha atenção. Então, eu vou parar para olhar. Tem que estimular uma emoção. Nós vamos entender como fazer isso. E quais são as emoções? As duas principais e delineadores aí da nossa copy. Traga um benefício para essa tua persona. Agora não pode ser qualquer benefício. Ah, vai ser melhor, você vai ser mais ser feliz, isso aqui vai funcionar bem. Não. Tem que ser um benefício que realmente aquela persona queira. Aí é ponto-chave, a palavra-chave aqui é: a tua persona tem que querer isso. Se ela não quer, não vai adiantar de nada você promover esse benefício. Então, os 3 elementos que a tua hipótese tem que ter para que você possa ter aí uma hipótese que realmente faça a diferença. 1. Aguçar a curiosidade. 2. Estimular uma emoção. E 3. Trazer um benefício para a sua persona. Que emoções são essas, gente? Aí aqui eu quero que você anote isso e carregue consigo. Que emoção você pode despertar nessa tua persona para fazê-la com que ela tome uma ação, para fazer com que ela sinta-se engajada com a sua hipótese e ela siga até comprar o seu produto. São 2 emoções primordiais. Ou a ganância, o sentimento de é possível, há uma oportunidade, eu quero, vou ganhar, vou avançar, pode ser melhor, vou conquistar. Ou o medo de perder, de ficar para trás, o concorrente é melhor, aquele cara é mais bonito, ela é mais bonita que eu, ela vai conseguir sempre os melhores parceiros, eu vou ficar ali como o último da turma. Esses sentimentos de medo ou de ganância, a ganância não no sentido pejorativo da coisa, mas no sentido da pessoa avançar, da pessoa querer melhorar. Você tem que escolher uma emoção para você colocar na sua hipótese e a sua hipótese ela trabalhar com uma delas. Ou ela avança, ou ela vai avançar também, mas muito baseada no medo, sabe? Naquela coisa de incomodá-la. Escolha uma emoção, uma ou outra. As 2 são exclusivas e antagônicas por natureza. Porque se na sua copy, na sua escrita, você tiver as 2 emoções, como elas são antagônicas, uma vai amortecer a outra. Então, ora você bate, ora você passa a mão na cabeça, sabe? Não tem aquela força toda. Então, na natureza da escrita, você tem que seguir uma linha. Ou vai na linha do ganho, ou vai na linha da dor. Qual é a melhor, qual é a pior? Você tem que entender da sua persona e de si mesmo para saber se a linha que você gosta mais de falar é a linha da ganância ou a linha do medo. Isso vai depender muito da sua personalidade, vai depender muito do seu produto, vai depender muito da sua persona. Então estude esses elementos, escolha uma dessas emoções e anote. Pronto, anotou num post-it, colocou na parede, é isso aqui. Eu vou trabalhar com ganância ou vou trabalhar com medo. Escolhe e avança. Tá tudo certo.
Outra coisa importante que eu quero que você anote, quero que você tenha isso em mente, que faz parte da composição da nossa hipótese. Aceleradores de decisão. Ora, eu tenho uma emoção, eu desperto uma emoção e agora eu tenho que acelerar essa decisão. Não adianta eu levantar a bola e deixá-la cair no chão. Eu tenho que levantar a bola e escolher se eu vou dar um soco, um cotovelado, uma cabeçada, enfim. Qual é o acelerador que eu vou fazer com que essa minha bola vá em direção ao objetivo que eu quero? São eles: escassez, urgência, segredo. O segredo ele é bem interessante porque está envolvido com a curiosidade. Então nós somos voltados para a curiosidade. A gente quer saber uma oportunidade. Então eu posso. Nossa, é agora. Está chegando um determinado momento. Vou lá. Exclusividade. E aí o bacana aqui é que exclusividade ela é simples, mas um tanto complexa, no sentido de desenvolver, mas é um método. O seu método, com as suas palavras, com a sua fala, com o seu pensamento e com o seu know-how, esse conjunto faz com que você seja exclusivo. Eu não falo igual o Fernando. Nós podemos ter estilos similares, mas nós somos diferentes por naturezas. Gêmeos, univitelinos, são diferentes por naturezas, comportamentos, pensamentos, olhares, formas de falar, então os torna exclusivo. Então o método te torna exclusivo. Inclusão, quando você convida para fazer parte de um membro, de um grupo, de uma comunidade, isso pode incluir a pessoa. Esses são os 6 aceleradores de decisão. William, quando usá-la? Durante o nosso treinamento, nós vamos utilizar esses aceleradores de diversas formas, mas hoje você já pode colocá-lo em prática nas suas conversas, nas suas ofertas, analisar se o que você está vendendo, quando você vai vender, você tem um item acelerador ou não, que aí a pessoa, opa, será que no que eu estou vendendo aqui hoje eu estou tendo, está sendo desafiante vender? Dá uma analisada se tem algum acelerador desse de decisão, tá? É uma dica que fica aí para você, bônus. Mas no nosso caso nós vamos usar especificamente com as nossas copies. E aqui, hoje, especificamente na nossa hipótese. E a fórmula para você escrever a sua hipótese? Uma hipótese, ela deve ter uma emoção ou de ganância ou de medo. São antagônicas, eu não posso ter as duas juntas, tá? Mais um ou 2 aceleradores. Seja ele qualquer um desses aceleradores aqui anteriores. Então a sua hipótese, ela envolve uma emoção? Você vai ganhar? Você vai perder? Tem algum acelerador? Esse é o momento, a única oportunidade, nunca. A última vez que aconteceu isso foi há 6 anos atrás. A próxima janela de oportunidade vai abrir na próxima semana. Por um evento como esse. Então, opa, tem uma oportunidade. E para aproveitar essa oportunidade, você vai precisar utilizar o método XYZ. Para que você tenha esse resultado. Uma vez definida a sua hipótese, você pode começar, e aqui mais um framework para você poder utilizar, que nós utilizamos muito, que é o framework para você se posicionar com a sua hipótese. Como que você pode utilizar? Qualquer, aí você vai substituir pela sua persona, pode. Qual é o seu problema? Resolver um problema X usando o nome do seu método, porque qual é a resolução do seu método. Então, por exemplo, no meu caso, qualquer professor ou expert que domine um determinado conteúdo específico pode aumentar a sua renda utilizando o método mapa da jornada, porque ele vai te mostrar o caminho em 3 passos para que você possa obter um resultado ainda maior com base no seu conhecimento. Isso pode virar o quê? Pode virar a bio do teu Instagram, a bio do teu Facebook, pode virar uma frase no teu cartão de visita,
Esse é o teu posicionamento. Para que as pessoas possam te conhecer sabendo, quem você ajuda, que é a sua persona, o que você faz, que é resolver o problema, o que você usa para resolver esse problema, que é o seu método, o nome dele, e como que seu método funciona, em passos, para ela poder entender. Então, com essa simples frase aqui, você consegue expressar muita coisa baseada na hipótese, que a gente vem construindo desde o início da nossa aula de hoje. Exemplos, vamos trabalhar agora, vou trabalhar aqui duas hipóteses e vou mostrar para você como que eu faço para validar essas hipóteses. Primeira delas, vamos trabalhar aqui um produto voltado para a pessoa poder bater metas e alcançar objetivos. Hipótese 1, a hipótese A. Para bater metas, você precisa de equipe engajada. E para engajar, use jogos de incentivo. Essa é a minha primeira hipótese. Minha hipótese 2. Para você ter resultados, é preciso ter metas. E para bater suas metas, precisa-se de pessoas engajadas. São as duas hipóteses que eu estou trazendo aqui dentro da minha grande sacada, que é, poxa, se eu quero resultado, eu preciso de meta. Se eu preciso de meta, eu preciso de pessoas engajadas para bater essas metas. A 2 é, a 1 no caso, para bater metas, você precisa de equipe. E para essa equipe estar engajada, use jogos de incentivo. Então, isso aqui são as duas hipóteses. E nós vamos agora utilizar um método que nós utilizamos para fazer a validação, uma validação lógica, antes de expô-la para o mercado, de colocá-la no mercado para a gente poder testar propriamente dito. Porque eu diria que o melhor teste é, embora eu esteja passando para você todas as estruturas, como elas funcionam, e você tenha um norte, um framework, um método, um processo para replicar isso para todos os seus produtos, você precisa colocar no mercado e testar. O que importa, a métrica final é o resultado, vendeu ou não vendeu. Isso é o que importa. Como que a gente valida? Eu valido com uma planilhinha simples, 2 colunas, onde eu tenho se, então, já que, então. Vamos ver como funciona. Vamos validar uma hipótese só. Se, para bater metas, se precisa bater metas, então precisa de equipes engajadas. Ok, então se eu preciso bater metas, então preciso de equipes engajadas. Já que precisa de equipes engajadas, então jogos de incentivo. Olha só a simplicidade disso. Quando você coloca e divide a sua hipótese nessas partes, se elas se encaixarem perfeitamente, como se fosse um diálogo entre duas pessoas, cada linha dessa, uma pergunta e uma resposta, se isso se configurar de uma maneira simplesmente lógica, se você quer isso, então você precisa disso. Já que você precisa disso, então vai ter que fazer isso. Se precisa bater metas, então precisa de equipes engajadas. Já que precisa de equipes engajadas, então use jogos de incentivo. A lógica existe, a simplicidade existe nessa frase, para que você possa avançar. Então, olha só, a gente viu aqui o conceito de uma grande sacada de hipótese, fórmulas para desenvolver a sua hipótese, as emoções, os aceleradores de decisão, tudo isso para que você possa construir a sua hipótese. E o seu dever de casa, aqui na aula de hoje, é você criar as suas hipóteses. Crie hipóteses para que a gente possa trabalhar com elas. E aí você vai, depois dessa hipótese elaborada, você pode, com base nela, criar suas headlines. E, a posteriori, nós vamos começar a criar bullet points, que aí nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Então, é isso o assunto de hoje. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima aula.